Então, prosseguindo sobre esse negócio do carnaval Mineiro, a gente vai ter que voltar agora do pós-carnaval com uma energia intensa pra caramba. De acordo com a pesquisa Atlas, a gente já tá em terceiro. E a gente precisa subir para 10%. Naturalmente, a atenção das pessoas vai aumentar muito para as eleições. E a gente tem as propostas mais interessantes, a gente tá fazendo essas turnês e tal. Não há quase nada a se perder, né? Nós estamos tudo a ganhar, tudo a crescer. Mas, quero saber tua opinião, cara. Quero saber como é que você vê o cenário, como é que estão as coisas. Então, eu acho que as coisas estão meio paradas ultimamente, muito por conta do carnaval. Parece que em período de carnaval, feijoada nada acontece. São escândalos atrás de escândalos que nós vemos, envolvimentos diretos, supostos envolvimentos, né? De agentes do governo federal no escândalo do Banco Master, anúncio de aumento de imposto, um auxílio atrás do outro sendo aprovado com a ajuda da suposta oposição bolsonarista, as contas públicas indo pro buraco. Nós temos um déficit recorde que nós não vemos desde 2014 e as pessoas estão meio alheias. O índice de aprovação do governo Lula tá até subindo. A minha esperança, Renan, é que com o fim do carnaval, as pessoas comecem a se antenar um pouco mais em política. Talvez seja uma esperança vazia, porque depois temos Copa do Mundo também, a gente já sabe que a atenção das pessoas vai para esse lado. Você acha que o seu desempenho de pesquisas, ele pode ter um certo salto a partir do carnaval, ou é um ano que as pessoas vão para as eleições meio sem ligar muito pro que tá acontecendo? A pesquisa que vai captar meu crescimento naturalmente é a Atlas. A Atlas é a melhor de todas. A Atlas ela consegue antecipar os movimentos, então eu acabo nem vendo as outras. A Quest eu já não estava levando a sério. Eu respeito o Felipe Nunes da Quest, que é o dono lá da Quest. Eu respeito a Genial que contrata a pesquisa. Acho uma empresa seríssima. Dito isso, o método da Quest eu não respeito, então não consigo trabalhar na lógica da Quest. E não acho que. E eu acho até que para um cara como Lula, a Quest pega. Porque é um eleitorado sedimentado mais velho, então as pessoas atendem telefone fixo e vão lá falar com o papai, que vão votar no papai Lula. Agora, um eleitor nosso, ou mesmo um eleitor talvez de setores do PSOL, até uma pequena parte do eleitor, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, não aparece ali, entendeu? Então, isso é ruim, isso é bem ruim pra mim. Então, o eleitor que trabalha com recall, por exemplo, o eleitor de Minas que vai lembrar o nome do Zema e do Lula, esse cara vai ter uma presença maior. O eleitor também que vai pegar o recall do Caiado, do Ratinho, no respectivo estado. O eleitor que tem um sobrenome Bolsonaro ou Lula é fácil também. Então, por ser um cara que atende telefone fixo, que é um perfil de gente menos antenada, gente que fica em casa a maior parte do tempo, a gente fica um pouco atrapalhado aí no resultado. Fora o problema amostral que eu já comentei com vocês antes, né? Mas é o que eu tava falando com o pessoal aqui agora, né, Renan? Essas pesquisas eleitorais, não faz sentido que elas deem resultados tão discrepantes, sendo que, em tese, elas estão analisando a mesma coisa, né? A pesquisa quer saber o quê? Em quem o eleitor vai votar? Qual é a maior rejeição do eleitorado? Se ele se identifica como centro, esquerda, direita? São as mesmas perguntas, entre aspas, né? Quase as mesmas perguntas. Então, por que elas dão resultados tão diferentes? O que dá a impressão, e eu não quero apontar nenhum dedo para nenhuma pesquisa específica aqui, mas o que dá a impressão é que certas pesquisas querem passar algum recado para os seus devidos contratantes ali, que a gente sabe que tem diferentes contratantes de diferentes pesquisas aí, né? E se vocês forem analisar pesquisas eleitorais ao longo das últimas eleições presidenciais no Brasil, vocês vão ver que há um padrão de favorecimento de certos candidatos, né? As mesmas pesquisas que muitas vezes mostram números mais positivos para certos candidatos. Não sei dizer se isso é intencional ou se é uma falha no método de pesquisa deles, mas, por exemplo, quantas pesquisas nós já não vimos em que o Lula aparece como vencedor no primeiro turno? Várias. O Lula, mesmo quando ele estava com 83% de aprovação, ele não conseguiu fazer a Dilma se eleger no primeiro turno. E ainda assim as pesquisas davam que era exatamente isso que ia acontecer. Agora, as pesquisas não chegam a mostrar isso porque a situação do Lula é muito pior do que nos seus governos anteriores, né? Hoje em dia ele não tem mais 83% de aprovação. Hoje em dia ele tem 45%. Mas eu sinto que se a gente replicar a mesma lógica, pode ser que haja um favorecimento intencional ou não da posição do Lula nessa disputa aí, né? A manutenção de um cenário em que tudo fica estável é exatamente o que o Lula quer. É exatamente o que o Lula quer. Até porque o Lula está num processo de negociação em que quando tudo está parado, o meio vai para ele. E quem é o meio? É o tal do centrão. Hoje você tem um cara que é o Kassab que, vamos dizer, congrega dentro do partido dele todos esses governadores mercenários, ele joga esses caras para dentro e ele vai pro jogo com os caras debaixo do braço. Então esse é o jogo que tá dado ali.
né? E ele tá, naturalmente, o Lucas sabe que é fechar com o Lula. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim como a nossa audiência, eu também estou muito curioso a respeito da sua viagem nos Estados Unidos. Eu sei que você não pode dar grandes detalhes, não vou perguntar aqui com quem você se encontrou e tudo mais, mas eu queria saber um pouco da reação dessas pessoas lá nos Estados Unidos. Eu imagino que você se encontrou com pessoas que são muito influentes, importantes, trabalham ou não, enfim, diretamente lá com o governo americano. Qual que é a reação deles ao se deparar com a direita MBL versus Bolsonaro? Eles ainda entendem que direita no Brasil é Bolsonaro ou já tá surgindo uma percepção maior ali de que o Jair Bolsonaro era nada mais que um incompetente? A gente tá conversando com as pessoas mais inteligentes da direita americana. Foi igual quando veio o Yarvin no Brasil. O Yarvin veio, viu, e o Yarvin fez um artigo explicando: nós precisamos de um partido político nos Estados Unidos. Ele cita a missão como um exemplo. Quem é inteligente acompanha ele, quem é inteligente acompanha... Que o pessoal fala muito que é o pessoal da direita tech, mas antes da direita tech tinha o que eles chamavam nos Estados Unidos de frog Twitter, que era, mano, a direita doidona do Twitter. Lá tem gente brilhante. Brilhante, 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 brilhante. Gente que trabalha nas maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, gente que tá dentro da gestão Trump. Essa galera inteligente, ela já tinha percebido que o bolsonarismo era uma coisa oca. Essa galera toda conheceu a gente, ela já entendeu. O que tem é o seguinte: a gente tem uma coisa que é o bode na sala, que é a amizade do Trump com o Bolsonaro. E o respeito que um dos caras deles tem dentro da administração Trump, no topo, que é o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é um sujeito que validou há muito tempo o Trump. Então ele tá próximo da turma do Trump, muito antes do Trump ter chances de ganhar para presidente. Então ele já era próximo dos caras, e eles respeitam ele. Então o Paulo Figueiredo é respeitado pelos caras. Isso eu já entendi. Lá no topo do universo MAGA, o Paulo Figueiredo é respeitado, e existe uma amizade do Trump e de algumas pessoas no entorno dele com a galera dos Bolsonaro. Abaixo disso, na nova geração da direita toda que tá vindo aí, não há. É isso. Não há. Esse respeito aí acabou. Bom, mais informações da pesquisa, né? Vamos ver aí. Lula 35, Flávio Bolsonaro 29, Ratinho Júnior 8. Acho meio improvável essa... Ratinho Júnior com 8% não tem o menor sentido. Aliás, enquanto o Júnior arruma lá, Renan, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você não acha curioso figuras como Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite tentarem se colocar como alternativas à direita, sendo que eles são do PSD, o partido do Gilberto Kassab, que tem acho que 3 ou 4 ministros no governo Lula, que está apoiando a reeleição de diversos governadores petistas, sobretudo no Nordeste. Ao mesmo tempo, eles querem se colocar como candidaturas de direita. Primeira coisa, serão candidaturas de fato? Você acha que um desses três deve estar nas urnas? E segundo, você vê essa contradição também? Eles são de direita? Como é que é o negócio aí? Não, óbvio que não são nada. Assim, o Caiado é o único que tem alguma tradição no campo da direita, tá? Então, sendo justo, o Caiado até tem. Agora, um cara que se coloca na posição de puxa-saco do Kassab pra jogar a estratégia do Kassab, que é tentar fazer o vice do Lula, esse cara é um merda. Desculpa, Caiado. Brother, irmão, você é um merda. Ponto. Entendeu? O que eu vou falar do Ratinho? O Ratinho já era PT. A porcaria ali do PSD tá ali pra ficar fazendo um jogo de bandido estacionário em que ele fica aguardando as movimentações das pesquisas pra tentar fazer o vice. Gente, entendam uma coisa: o Lula, se reeleito, o Lula terá 80 e tantos anos. Eu tô falando aqui, não é uma opinião minha, tá? A chance, de acordo, em termos estatísticos, a chance de um homem na idade dele morrer nos 4 anos seguintes é muito alta. E ela aumenta ano após ano. Por quê? Porque é estatístico. É estatístico. Quanto mais velho você fica, mais próximo da morte você está. Portanto, cada ano que passa, a sua chance de morrer aumenta. Portanto, se você é vice de um cara que tá no bico do corvo e que vai apresentar algum grau de senilidade logo mais, meu amigo, você tá na presidência da República. É óbvio que um cara como o Kassab, que já foi vice e virou prefeito nesse mesmo jogo, esse jogo de malandro, óbvio que um cara como o Kassab quer isso aí. Então faz muito sentido o Kassab virar vice do Lula, botar o Leite de vice do Lula. Esse é o jogo. Se bota o Leite vice do...
Não, só pra comentar uma coisa, chega a ser patético, governadores de estados importantes e grandes, governadores bem avaliados em certa medida, eles estão se prestando a esse papel, Renan, de serem pecinhas no xadrez do Kassab, chaveirinhos pro Kassab ficar mostrando como o partido dele é poderoso e conseguir usar cada vez mais como balcão de negócio. São homens na política brasileira que não tem nenhum brio. Pega o Geraldo Alckmin, por exemplo, um cara que foi chamado de nazista, de fascista, diziam que ele teria que ser... Ou melhor, ele era um exterminador de pobres. O PT falou toda sorte de coisas mais horríveis sobre ele. Ele se colocou como oposição ao PT ao longo de anos, de décadas. Abaixou a cabeça, aceitou um carguinho de vice-presidente e agora ele também tá nessa posição baixa e deplorável de uma pecinha no xadrez do Lula. Agora o Lula tá vendo, onde será que eu coloco o Geraldo Alckmin? Será que é mais interessante colocar ele pro governo? Ou talvez pro Senado? É isso que essas pessoas estão virando. Falta gente de brio na política, né? Óbvio, óbvio. E isso é apenas picaretagem. A gente fica aceitando que esse Kassab, que esse eunuco, porque o Kassab me parece isso, um eunuco, um sujeito que não tem lado pra nada na vida. As posições políticas do Kassab são assexuadas. Um sujeito desses ficar... Não, agora eu tô aqui, agora eu tô ali. E as pessoas acham, não, isso é um grande político. Isso é o maior desserviço à democracia que existe. Veja, o Brasil é o país em que as prefeituras, por excelência, são mal administradas. O Brasil é o país das piores prefeituras. O Brasil é um país em que a prefeitura hoje é inimiga da população. Qual é o partido que tem mais prefeitos? É o partido do Kassab. Curiosamente, as prefeituras deles também não têm lado. Um no Nordeste tá com o PT, outro tá com outro, e ele vai falar que é assim com a política. A política não é assim. A política, ela não é assim em quase nenhum outro lugar do mundo, tirando nos piores lugares do mundo. Nos piores lugares do mundo, as pessoas não têm posições. É um jogo patrimonialista de poder. E aqui, a gente ainda tá no século XIX. Aí fica esse Kassab andando pra lá e pra cá, como um cara do século XIX, e as pessoas e a imprensa achando bonito. Não, o Kassab entende muito. O Kassab entende do errado. Nós não temos que fazer o errado. O errado existe, pessoas praticam o errado, você tem que pegar o errado e mudar. Quando o errado mudar, caras como o Kassab desaparecem. Ele só existe, você citou o Alckmin também, ele só existe porque nós somos um país doente, com um sistema político absolutamente doentio.